Glória a Deus, irmãos. Uma vez eu estava lá na minha casa, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e eu morava lá perto de uma base da aeronáutica. E todo mês de setembro, assim, eles faziam um negócio lá chamado Portões Abertos. O que eram Portões Abertos? Eles levavam a comunidade para conhecer as instalações, o trabalho que eles desenvolvem lá na aeronáutica, né? E era fantástico isso. E um desses anos nós já tínhamos ido lá, mas aquele negócio, né? Você vai uma vez, você viu uma coisa, você viu sempre, né? Viu tudo, né? Mas tinha duas coisas que chamavam a atenção da gente. Em primeiro lugar, era a Maria Fumaça, o Esquadrilha da Fumaça, que era aqueles aviões que fazem aquelas acrobacias bonitas, soltando fumaças, né? Espetáculo aquilo, espetáculo. E um dia lá, a gente estava lá, vimos e fomos para casa. E nós perdemos assim, o charme daquele ano, que foi a apresentação dos caças da Força Aérea. Só que lá da minha casa, como eu morava lá no ponto mais alto da cidade, era um local privilegiado para eu ver essa exibição. Então, de repente, eu ia falar o trem veio voando, ó. O caça veio voando e um barulho passou. Quando nós corremos lá para ver, ele já tinha passado há muito tempo. Por quê? Porque o som dele chegou, ele passou pelo som. Percebe? O barulho dele chegou depois do avião. Ó, para você ver. Passou. Aí nós só vemos, já tinha passado há muito tempo. Que ele era tão rápido, tão rápido. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando aquele som passa, ninguém consegue conversar um com o outro. Por quê? O ruído, o barulho atrapalha você de ouvir. Se você morar do lado de uma ferrovia, quando passa um comboio, você não consegue conversar dentro de casa com o barulho do comboio, é o trem. Agora é o trem. Né? Você não consegue, por tão grande é o barulho daquelas composições que vão lá, passando. Aquilo incomoda. Não é assim? Quando alguém vai num autódromo de Fórmula 1, na hora que o carro passa, esquece, você não conversa com ninguém, não. Por causa do barulho. Tem barulhos, tem ruídos que vão chegar para tentar nos paralisar. E aí você fica assim, o que foi que ele disse? Não, eu sei que fala assim de vez em quando. O que foi que ele disse? O que foi que ele falou? O que foi que ele falou? Você fica sem saber. Olha só, Kenneth Hagin conta uma certa vez que ele estava conversando com Jesus. E numa dessas conversas dele com Jesus, se interpôs entre ele e Jesus um demônio parecido com, ele descreve esse demônio parecido com um macaco. E aquele macaco começava a pular e fazer firulas e não sei o quê, e ele tentando, e Jesus falando as coisas com ele desviava para poder ver o que Jesus falava e tal, e de repente ele se incomodou tanto com aquele demônio que ele virou e falou assim para Jesus, o senhor não vai fazer nada não? Ele falou assim, eu já fiz, eu te dei autoridade, é você que tem que fazer. E aí ele repreendeu aquele demônio saiu e ele pôde continuar a conversa com Jesus. Percebe, irmão? Ruídos que tentam te paralisar, impedir que você tenha uma comunicação direta com o Pai, que você receba as coisas que Deus tem para te dar. Isso é ruído, e todo ruído que tenta te paralisar não vem de Deus,
vem de Satanás para te paralisar. E o tema dessa mensagem hoje é justamente esse: imparáveis. Imparáveis. Você, meu irmão, é imparável. E eu queria ler com você um texto, e nós vamos perceber alguns personagens. Eu gostaria de estudar alguns personagens desse texto, para que a gente pudesse compreender bem algumas situações que nos levam a parar ou não. Quem é que pode te paralisar, meu irmão? Quem pode te paralisar? Ninguém pode. Se você não deixar, ninguém pode te paralisar. Abre lá comigo em Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Aleluia, meu Deus. E pula e sacode. Essa música é fantástica. Cante mais alto. Cante mais alto. Aleluia. E ela tem uma história maravilhosa. Uma história mesmo, de quem compôs, tem um testemunho fantástico, porque que ele compôs essa canção. Quando eu tiver mais craque no inglês, para perceber melhor a música, eu vou compartilhar com vocês. Não vou me aventurar. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, você achou? Amém? Amém? Vamos ler numa sentada só até o versículo de número 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia! Queridos, essa frase final é a frase que eu e você devemos dar razão da nossa fé.
As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar assim: jamais vi algo assim na vida de alguém. Meu Deus, jamais vi alguém com uma integridade de caráter cristão como você, meu irmão. Amém. Nós somos a resposta para esse mundo. Nós somos aquilo que o mundo está a precisar, querido. Amém. Nós temos tudo dentro de nós. A resposta está dentro de nós. E nós precisamos dar a nossa voz de maneira que as pessoas olhem para nós e falem assim: nunca vi nada igual. O que é isso? Que palavra é essa? Queridos, nós somos da pregação da palavra da fé, sim. É isso que a gente vive, não tem como, não dá para tirar isso da gente. Aprendemos uma vez e não tem como falar de forma diferente. Nós vivemos é pela fé, porque nós somos justos, porque Jesus nos fez justos. Não dá para viver de outra forma. E as pessoas vão começar a olhar e falar assim: por que tudo dá certo para você? Por que tudo que chega na sua mão para fazer você é bem sucedido? Ei, por que a enfermidade não bate na sua casa? E quando bate, sai. Aleluia. Por quê? Querido, nos últimos dias, o avivamento dos últimos dias, querido, vai ser um avivamento pessoal, onde cada indivíduo vai ser responsável por fazer a obra do Senhor acontecer. Você vai encontrar um jovem no metro, e de repente vai olhar e falar assim: uau, o que está acontecendo? Eu preciso falar para esse jovem, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso dizer: mas Senhor, o que eles vão falar, o que eles vão pensar de mim? Eu não sei o que vão pensar de mim, eu sei que eu vou falar. Ixi, lá vai o jovem saindo na estação que não é a minha, e agora, o que eu faço? Vou atrás dele, oh, aleluia, desce atrás dele e fala assim: ei, me dá uma atenção, 1 minuto da sua atenção, aleluia. E começa a falar do amor de Deus, começa a falar aquilo que Deus falou: olha, eu não te conheço, nunca te vi, mas Deus mandou falar com você, Deus mandou entregar uma palavra para você, e você começa a abrir a sua boca, começa a falar, e de repente a pessoa já não se aguenta, a pessoa se prostra em lágrimas. Por quê, meu irmão? Porque Deus está nesse negócio, precisa de um coração disponível. Precisa de um coração disponível a abrir a boca. Amados, Deus te chamou para esse tempo, para você ser diferente, para você fazer diferença. As pessoas estão aí, irmãos. Os portugueses estão aí. Os brasileiros, os angolanos, os cabo-verdianos, estão todos por aí espalhados, amados, esperando por mim, por você, por uma palavra que faça diferença na vida delas. Oh, aleluia. O avivamento vai vir, meu irmão. O avivamento vai vir quando eu e você não nos importarmos com quem vai levar a glória. O avivamento vai vir quando eu e você não nos preocuparmos com o que vão pensar de nós. O avivamento vai vir, irmãos, quando nós nos dispusermos a abrir a nossa boca. A palavra de Deus diz que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Aleluia! Oh, aleluia! Eu creio na palavra de Deus, você crê no nome de Jesus Cristo. Irmãos, é impossível que as coisas não aconteçam. Pastor, mas se não acontecer, querido, não é você que faz. Você é o canal, o poder não está em você, o poder está no nome de Jesus. Você só precisa se dispor. Começa a fazer, começa a falar. Eu lembro quando uma irmã aqui da igreja, já de idade, teve o seu pai, de maior idade ainda, nos últimos dias: pastor, por favor, o meu pai está na hora da morte. Está na hora da morte, e eu não gostaria de ir, pastor,
para o céu, sabendo que o meu pai não estará lá. Faça alguma coisa, pregue a palavra para ele. Eu não sei muito bem, ela era nova, convertida, é uma senhora portuguesa. E aí ela me levou lá, conversei com aquele homem já no leito de morte, ele já nem falava, ele não se expressava mais. A única coisa que mexia no homem eram os olhos. E ali eu tive a oportunidade de falar para ele a respeito do amor de Deus, a respeito de Jesus Cristo. E ele entregou, eu falei com ele se ele reconhecia Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se ele entendia isso, e que ele pudesse fazer um sinal com os olhos, e ele fez assim com os olhos. Aleluia! E ali naquele lugar, só com os olhinhos mexendo, ele aceitou Jesus. No dia seguinte, aquele homem foi para o céu, meu irmão. Não dava para esperar para a semana seguinte. Sabe, irmãos, tem coisas que nós não podemos deixar para amanhã. Tem coisas que nós temos que fazer hoje. As pessoas estão precisando de mim, de você hoje, não é amanhã. Se dispõe, amado. Abre a sua boca. Se precisar de cura, nós vamos orar por cura. Aleluia. Aleluia, mas nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ei, amado, fale em tempo e fora de tempo, e as coisas vão acontecer. Pastor, mas se não acontecer, aí é com Deus, meu irmão. Não é com você. Não se preocupe, o seu trabalho é falar a palavra, gerar fé na pessoa, e depois que você ensinou a palavra, gerou fé na pessoa, você ora. E aí eu vou para os personagens que nós temos aqui. Temos alguns personagens interessantes. Primeiro, uma multidão. A multidão chegou aonde? Aonde a palavra se encontrava. A multidão foi atrás de quê? Atrás da palavra. Quem é a palavra? Jesus. Então nós temos aqui os dois primeiros personagens, Jesus Cristo e a multidão. Jesus Cristo, querido, todo o seu ministério era baseado em ensino. Ele ensinava as pessoas, amado. E eu e você precisamos ter essa consciência de que não dá, querido, para nós pegarmos e querer coisas grandiosas se nós não ensinarmos a palavra para as pessoas. Ele vivia ensinando, vivia. O tempo todo era assim a vida de Jesus, amado. Aleluia. Jesus vivia para ensinar a palavra e explicava para os discípulos depois. Ele demonstrava para a multidão o amor do Pai através dele. E aí a multidão começou a fluir. Você viu aí onde é que o mestre está? Foi para Cafarnaum, está lá na casa dele em Cafarnaum. Ei, deixa eu te falar um negócio. Aquela história que você ouviu aí, que Jesus era pobrezinho, de marré, que não tinha onde recostar sua cabeça. Isso aí é outra história, você precisa aprender a ler a Bíblia como um todo. Não crie uma doutrina a respeito de um versículo. Compreenda a Bíblia como um todo. Onde Jesus estava? Na sua casa, em Cafarnaum. Em Cafarnaum, porque tem a outra. Então, vamos lá. Nunca vi pobre ter tesoureiro. Já viu pobre ter tesoureiro? Já viu? Fala para mim, já viu algum pobre ter tesoureiro? Trata lá com o meu tesoureiro. Tratar o quê? Vê lá se tem alguma moeda sobrando lá no fundo da gaveta, porque eu estou duro. Mas você quer que eu olhe com o tesoureiro? Não tem, irmão. Não tem. Mas ele tinha tesoureiro. Por quê? Porque Jesus geria uma equipe missionária, uma agência missionária, e precisava de recursos para fazer a obra, para poder cuidar de pelo menos 12 famílias. Pelo menos 12 famílias eram sustentadas pelo ministério de Jesus. Tá bom? Então, só um
parênteses para você poder começar a entender como é que toca a coisa. Então Jesus estava ali ensinando, e a multidão, onde é que está? Está lá, vamos para lá. Para onde Jesus ia, querido? A multidão ia atrás. Por quê? Amado, deixa eu dizer um negócio. Quando a palavra é ensinada em amor, querido, a multidão vai naquela direção. Se você não colocar amor na sua palavra, amados, ninguém vai te seguir. Mas quando você coloca amor na sua palavra, as pessoas começam a chegar. Aleluia! A multidão chegou. A multidão chegou, era questão de tempo disso começar a acontecer. Por quê? Porque ele fazia as coisas, os milagres começavam a acontecer, ele ensinava a palavra, gerava fé nas pessoas. Amém, irmãos? As multidões vinham. E aí tem um terceiro personagem aqui. Na verdade, são 4 pessoas que eu quero colocar como um. Os 4 amigos. 4 pessoas que levaram um paralítico, que é outro personagem. Jesus fala assim, olha a frase que Jesus fala para esses 4 amigos do paralítico. Jesus fala assim, deixa eu ler integralmente para você. Deixa eu voltar lá no texto, para eu não perder a essência. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, vendo-lhes, olha só, vendo-lhes, plural, amém? Vendo-lhes a fé, ou seja, estava vendo a fé de quem? Dos amigos. Dos amigos. Por quê? Porque a fama de Jesus, querido, corria as cidadezinhas. Então, quando aqueles amigos ouviram falar a respeito de Jesus, eles pensaram consigo, ei, nós temos que levar o nosso amigo paralítico para ele. Ei, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas no seu contato, tem pessoas no seu raio de influência que precisam ser apresentadas para Jesus Cristo. Tem pessoas no seu raio de contato, no seu raio de influência, que precisam conhecer Jesus. E aí aqueles amigos, Jesus olhou para eles e falou assim, que fé é essa? Por que Jesus falou de fé? Porque eles ouviram falar, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quem é a palavra? Jesus. Jesus. Quem é Jesus? Fala Jesus. Fala Jesus. Fala Jesus, meu irmão. Jesus é a palavra, fale a palavra para as pessoas. Pegando carona na pregação do pastor Paulo, que ele fez aqui um tempo atrás, fale Jesus. E Jesus é a palavra. E o que é a palavra? Ele é aquele que veio, morreu na cruz, para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Ele é aquele que tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Fala a palavra! Aleluia! Amado, você ouviu a palavra. Você ouviu a palavra, você está cheio da palavra, você tem todo o potencial divino dentro de você para exercer fé. Apresente as pessoas a Jesus Cristo. Seja você o caminho, seja você aquele que vai apresentar. Amém. Aleluia! E aí Jesus fala uma frase para essa 5ª pessoa.
para a quarta pessoa, né? Para o quarto personagem, que é o paralítico. Ele fala no versículo 5, filho, os teus pecados estão perdoados. Meu Deus. Os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Deixa eu colocar uma coisa para você, amados. Jesus é Deus. Jesus é homem. Algumas pessoas ficam assim meio resistentes para falar. Jesus tanto é Deus, quanto Jesus é homem. E no seu ministério, aqui na terra, ele abriu mão da sua glória, da sua divindade. Percebe, querido? Quando Jesus tinha 5 anos, ele não brincava de, vou construir uma estrela nova. Puf. Não, não. Quando ele tinha 7 anos, ele falava assim, vou dar uma voltinha ali em Júpiter. Vou parar. Não, irmãos. Jesus, até os 30 anos de idade, ele era alguém igual a mim e a você. Exatamente igual. Um ser humano contra outro qualquer, que procurava fazer as coisas certas. E fazia as coisas certas. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele veio. Ele sabia quem ele era. Até os 30 anos nada aconteceu. Mas aos 30 anos aconteceu um fato interessante. Jesus estava no rio. E ali o apóstolo João batiza Jesus. E ele diz que viu o Espírito Santo descer, parecido como uma pomba, não era uma pomba, mas parecido como uma pomba sobre ele. E Jesus, naquele momento, ele foi revestido de poder. E ao sair dali, Jesus começa o seu ministério. Aí sim ele começa a fazer as coisas. Percebe? E aí as coisas começam a acontecer. E esse texto é muito interessante, porque ele faz 2 coisas que até os 30 anos ele nunca tinha feito. Primeiro, ele nunca tinha perdoado os pecados. E segundo, ele nunca tinha curado ninguém. E tem mais outra coisa. Ele teve uma ação ele teve uma ação clara da manifestação do dom espiritual sobre a vida dele. Qual o dom espiritual? Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Como que é isso, pastor? Vamos lá, vou te mostrar aqui, olha. Você vem aqui, versículo 8. Versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Quem estava falando isso? Os escribas. Eles estavam falando isso entre eles. Certo? Jesus não ouviu isso. Jesus não tinha como saber isso. Mas a palavra de conhecimento trouxe revelação. Isso é dom de palavra de conhecimento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, lá você vai ver, a partir do verso 7. Amém, irmãos? Palavra de conhecimento. Um dos dons que auxilia a igreja para servir a igreja. E ele pega, ao ver isso, ele vira e fala assim, Jesus percebendo logo por seu espírito humano, por seu espírito humano, como que o espírito humano de Jesus poderia saber? Pelo poder do Espírito Santo.
Jesus não sabia das coisas porque ele era Deus, não. Ele sabia pelo poder do Espírito Santo que habitava nele. Um dom espiritual em ação. Ele percebeu pelo Espírito. E aí ele pega e conversa com os escribas, que são outros personagens que a gente vai estudar um pouquinho aqui. Vocês estão comigo, irmãos? Deixa eu voltar aqui. Estava falando do paralítico. Jesus fala para ele, dá uma palavra para ele. Os seus pecados estão perdoados. Aí entra a história dos escribas, que eu vou entrar daqui a pouco. E aí Jesus fala novamente para o paralítico. Olha só, vai lá para o versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Para que saibais que o Filho do Homem, Jesus, ele falando para que saibais que isso aqui, só um parênteses, querido. Quando ele falava essas coisas, o povo endoidava, os religiosos endoidavam. Como que ele se julga filho do homem? Porque filho do homem, para mim, talvez, e para você, não tenha muita expressão, mas para o judeu isso era uma blasfêmia falar um trem desse. Porque filho do homem é filho de Deus. Quem é você para se intitular filho de Deus? E aí ele fala, olha, eu sou o filho dele. Consciência de quem você é em Deus, irmão. Consciência de quem nós somos. A Bíblia fala que nós fomos feitos um pouco menor do que Deus. Mas é só um pouquinho. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ou seja, assim como Deus é, nós somos. Aleluia. E aí ele diz assim, disse ao paralítico, versículo 11 agora, eu te mando, palavra liberada, eu te mando, ordem. Sabe, querido, com enfermidade, com espírito de enfermidade, você não tem que ficar, olha, se você quiser sair daí, você sai. Não, querido, espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus Cristo. Você tem que dar uma palavra de ordem. Você tem que dar uma palavra de ordem dentro da sua casa, você tem que dar uma palavra de ordem dentro do seu lar, você tem que dar uma palavra de ordem para as pessoas que te cercam, dá a palavra de ordem, espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus. E ele diz assim, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Sabe o que ele fez? Olha o 12. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Ele mandou embora, não mandou? Nem vou ficar mais aqui no culto. O culto está continuando, mas Jesus falou que eu posso pegar meu leito e ir embora. Passou a mão no leito e foi embora. Vai para casa. Um abraço para vocês. Semana que vem eu volto para a gente cultuar, mas dessa vez eu vou voltar andando. Foi embora. Foi embora, irmão. Por quê? Querido, deixa eu te contar uma coisa. Quando você sabe quem falou com você, você não discute. Se é para pular, lembra de Abraão? Vai lá e sacrifica teu filho, teu único filho. Abraão foi. Aí as pessoas falam assim, nossa, um pai matar o seu filho, absurdo. Querido, a palavra de Deus nos ensina que Abraão, ele foi porque ele tinha certeza, tanta certeza, que ele falou, fica aqui meus servos, que eu e ele vamos lá e voltamos. E foi. Quando chegou lá em cima, ele sabia, o menino vira para ele e fala assim,
pai, eu não estou vendo aqui, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, estou vendo tudo, só não estou vendo o cordeiro. E aí? É você. Botou o menino deitado lá, pronto. Na hora que foi sacrificar, veio o quê? Veio o anjo, veio bem ainda não. Veio o anjo. Veio o anjo. E o anjo falou assim, não toques no menino, porque eu já conheço teu coração. E aí, olhar para trás, o que ele viu? Ele viu o quê? Mas não era cordeiro? Abraão sacrifica um carneiro, animal já velho. Por quê? Porque naquele lugar, naquele mesmo lugar, naquele mesmo monte, anos e anos, 2000 anos depois, o Cordeiro de Deus seria levantado e sacrificado. Meu Deus. Abraão sabia. Quem falou com ele? Você vai ser pai de multidões. É mesmo? Quem que é? É Isaac. Pronto, beleza. Agora me mata ele. Pronto. Abraão sabia que até mesmo se ele morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. A Bíblia nos ensina isso. Então, quando você sabe quem fala, querido, você não pergunta que horas, que dia, como vai ser. Essas perguntas, querido, elas são abolidas do seu vocabulário. Por quê? Porque você sabe quem falou. Pega seu leite e levanta e anda. Pegou o leite, levantou, pegou o leite e foi embora. Já estou sarado, já ganhei minha porção do dia. Percebe, meu irmão? Quem paralisou aquele homem? Ele ouviu a palavra, e quando você ouve a palavra, vem fé, e quando fé entra dentro de você, querido, é impossível você se portar do mesmo jeito. Você ouve fé, e você começa a agir em fé, porque a fé, querido, tem uma ação correspondente. Não adiantava nada Jesus falar assim, eu estou vendo muita fé em você. Pega teu leite e anda. Pastor, Jesus, mas eu sou paralítico, como é que eu vou levantar? Então não tinha fé. A palavra foi pregada, a palavra foi anunciada, Jesus estava ali e a palavra disse, levanta e anda. Levanta e anda. É fé. Aqueles 4 homens, querido, foram canais preciosos de Deus para conduzir aquele homem até Jesus. Uma vez que aquele homem também tomou conhecimento de Jesus, da palavra, ele não teve a sua vida do mesmo jeito, foi mudada pela fé. Não tinha ruído que poderia parar aquele homem de levantar e andar, assim como não tinha ruído que pudesse fazer com que aqueles 4 homens colocassem aquele homem diante de Jesus. A multidão estava ali cercando a casa. Como é que a gente entra na casa agora? Já está cheia, não tem como entrar. Não sei, o que tem para fazer? Pega a escada, bota no telhado. Foram lá no telhado e viram o quê? Tem um jeito, vamos tirar aqui as telhas, vamos tirar aqui aquela palha que faz o telhado, fazia o telhado lá, vamos tirar, vamos abrir um espaço. Abriu o espaço e agora desce o homem. Jesus, olha, gente, desculpa, mas a imagem que eu tenho na minha mente, Jesus ali, vendo aqueles homens, abrindo aquele trem, e descendo o paralítico ali perante ele, para mim Jesus deve ter feito assim. Olha isso, rapaz, que coisa impressionante. Ô Pedrão, que povo cheio de fé, viu? Desculpa, mas eu só consigo imaginar Jesus desse jeito, irmãos.
Sabe por quê? Porque Jesus era um homem simples. Jesus era simples no seu jeito de ser, querido. Às vezes a gente cria uma identificação de Jesus como aquela identificação que alguém um dia nos deu de Deus. Deus está no seu alto, sublime trono, barbudo e carrancudo, esperando você pecar para meter o cajado em você. É essa a imagem que nós temos, que foi nos inculcada quando nós éramos crianças. E aí a gente acha que Jesus era assim também. Absurdo! Está desmontando a minha casa toda para quê? Nós vamos descer aqui, mas entra pela porta, mas não cabe lá. Ô, Pedrão, vai lá fora e abre o espaço para que eles possam entrar. Rapaz, não vejo assim de jeito nenhum. Eu fico imaginando Jesus ali vendo aquilo e falando assim, meu Deus, meu eu. Meu eu. Olha a fé desses caras. E aquele homem saiu, paralítico. Foi embora. E aí eu quero falar agora sobre esses camaradas aqui, os escribas. Deixa eu tomar uma água aqui. Ao pessoal do treinamento, não aprendam isso. Eu sei que estava... Eu sei que já estava ali tudo resenhando. Olha lá, o pastor errou. Não pode beber água. Tem que beber água na hora que vai falar o versículo. Tudo certo. Pelo Espírito, assim. Foste carne nem sangue revelaste, né? Conheço meu gado, viu, pastor? Deixa eu contar para você então, os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas que eram responsáveis por escrever a lei. Sabia disso? Os escribas eram esses. Eles faziam parte lá da comunidade judaica e eles estavam lá responsáveis por escrever. Como que era a atividade deles? Queridos, eles tinham todo um ritual de purificação. Todo um ritual de purificação. Você sabe que a gente lá não se escrevia a Bíblia assim, eu vou escrever a página tal agora. Escrevia a página tal. Não. Amados, era rolo. Eles escreviam, faziam as cópias através de rolo. E eles iam escrevendo. Primeiro eles se purificavam, tinha todo um ritual de purificação, e depois eles sentavam para escrever. Se acontecesse, por exemplo, ele está lá na última palavra, e ele teve um pensamento impuro, ele jogava o rolo fora. Tinha que começar tudo de novo. Tamanha a consciência de santidade que eles tinham. Se eles errassem uma palavra no meio do rolo, eles tinham que jogar o rolo fora. Tamanha a consciência de santidade, de excelência que tinha. Não tinha borracha para apagar, não podia. Tinha que ser uma escrita cursiva ali, ó. Amém, irmãos? Amém. Igual da Stephanie. Stephanie mandou um negócio lá para eu assinar para ela. Rapaz, que letra bonita aquela, viu? Falei assim, puxa vida. Não é, Lisene? Mas até mostrei para a Lisene. Falei assim, que letra dessa menina? Olha isso aqui. Eu acho que a letra de todo mundo é bonita, porque a minha é horrorosa. Então, eu acho que todo mundo tem a letra bonita, mas tá bom. Mas, então, o que os escribas faziam? Escreviam o quê? A lei. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor, o Paulo, glória a Deus pela vida do Paulo. Vem cá, pastor Paulo, por favor. Vou usar o pastor Paulo aqui.
Pastor Paulo está escrevendo um livro. Aleluia! Como é que chama o livro? Eu não vou falar para eu não pagar o mico, vai lá. O amor e o segredo da videira. O amor e o segredo da videira. O pastor Paulo está escrevendo esse livro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem vocês acham que sabe mais a respeito desse livro? Eu ou o Paulo? Por quê? Ele está escrevendo. É isso mesmo? Se eu te perguntar alguma coisa a respeito do livro, você vai poder me responder de pronto? Sim. Por quê? Pessoal que estou escrevendo. Muito obrigado, senta lá. Era isso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Vou dizer para você uma coisa. Quem escreve tem por obrigação saber o que está escrevendo e conhecer sobre o assunto. Sim ou não? Ninguém escreve uma coisa, um livro, se ele não tiver conhecimento sobre o assunto. O livro vai ter meia página, se ele não tiver conhecimento sobre o assunto. Mas se ele tiver conhecimento sobre o assunto, o livro fica grande, bonito, né? O amor, o segredo da videira. Você acha, pensa comigo, estavam ali os escribas, escreveram, viviam para escrever o quê? As Escrituras. Viviam para escrever as Escrituras. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Estava lá o Jacozinho, que não era escriba, que era alguém do povo. E o Jacozinho não sabia quem era Jesus, quem era o Machia. Os escribas, eles sabiam que o Machia viria, sim ou não? Por quê? Porque eles escreveram sobre isso. Eles deram detalhes de como seria a vinda do Machia. Sim ou não? Se a gente fala, o Jacozinho não identificou Jesus, está tudo bem, porque o Jacozinho não tinha obrigação de identificar, ele não sabe, não tem conhecimento. Mas os escribas, eles eram as pessoas mais capacitadas para identificar a pessoa de Machia, a pessoa de Jesus, quando ele viesse a esse mundo, porque eles escreveram uma vez, escreveram 2 vezes, escreveram 3 vezes, escreveram centenas, milhares de vezes a respeito de Jesus. Eles tinham obrigação de identificar quando Jesus viesse. Eles tinham obrigação de identificar que ele viria de uma virgem. Eles tinham obrigação de identificar que ele viria num lugar simples. Eles tinham que identificar que viria lá de Belém. Eles tinham que identificar todas as coisas concernentes a Jesus. Eles tinham que identificar, querido, o estilo e o modo de vida dele. Mas a dureza do coração, irmãos, a dureza do coração, os ruídos que chegaram nos ouvidos dele, impediram que eles identificassem a Jesus. E não só não identificaram, como queriam impedir os outros de identificar. Que personagens são esses, irmãos? E eu gostaria que você pensasse nisso. Você está naquele grupo dos 4 que querem aproveitar. Você conheceu Jesus, eu vou apresentar Jesus para o meu amigo. Ou você está fazendo parte do escriba, que não está nem aí para aquele que não conhece Jesus, só está querendo saber, ver a multidão, ver o que está a se passar. Olha, legal, o mestre está ali, vou lá ver. E aí fica nos bastidores, comendo o fígado de Jesus. Falando mal. Comendo fígado, tecla SAP, falando mal. Quem nós somos, irmãos? Quem nós somos nesse contexto? Quem nós somos nesse lugar?
Amados, deixa eu te dizer uma coisa, nós não podemos ser como os escribas. Nós temos ouvido, não ruídos, mas temos ouvido uma boa palavra, queridos. Sejamos nós a apresentarmos a Jesus para as pessoas. Eu compartilhei um negócio esses dias aí, do pastor Daniel Oleiro. O Eli, você consegue achar para mim aí, por favor, rapidamente? Porque eu sei que a Fran também viu isso. Achei. Tenha orgulho em fazer parte da solução e não da causa do problema. Percebe, irmãos? Os escribas ali, eles tinham orgulho em fazer parte do problema. Só apontavam os problemas. Quem é esse aí para perdoar pecados? Que absurdo é esse? Amados, aí vem 4 jovens. Eu não quero saber. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber se vai acontecer assim, se vai acontecer assado. Eu só quero saber que se eu apresentar o meu amigo para Jesus, fé vai gerar nele e ele vai ser curado e ele vai sair daqui andando. É essa consciência que nós temos que ter. Fazer parte da solução. Nós temos que ser aqueles que fazem parte da solução. Amém, irmãos? Aleluia. E um último personagem que eu quero falar. É um personagem que ele não aparece aqui diretamente, mas que ele estava em ação. É o Espírito Santo. Ele não aparece aqui, mas você vê a ação dele. Você vê a ação dele quando Jesus fala que percebeu pelo Espírito, que teve a revelação pelo Espírito, a ação do Espírito Santo. Você vê a ação do Espírito Santo quando Jesus pega e dá uma palavra para aquele homem, levanta e anda. Querido, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito que faz. Amém, queridos? A palavra é liberada, quando você libera o nome de Jesus, é o Espírito Santo que pega e faz. Amém, irmãos? Aleluia. O Espírito Santo é nosso companheiro. Ei, com ele, deixa eu te dizer uma coisa. Já brincaram daquela brincadeira do telefone sem fio? Lembram disso quando você era criança? Então eu queria pedir o pessoal do louvor para subir aqui. Você lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? Pois bem, eu falo uma coisa aqui para o Alexandre fala uma coisa para a Deise fala uma coisa para o Jackson fala uma coisa para a Ana fala uma coisa para Emerson chega aqui e fala uma coisa para a Fran, e quando fala para a Fran vem falar comigo, ela fala outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque ao longo da trajetória da informação, houve ruídos. E quando há ruídos, querido, a informação chega comprometida. Agora deixa eu te falar a respeito desse último personagem, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Não tem ruídos de comunicação com ele. Vou falar de novo, para você entender. O Espírito Santo habita dentro de você. Não há ruídos de comunicação com ele. Você precisa aprender a depender do Espírito Santo. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E como se dá isso? Através de oração em outras línguas. Vai orar em outras línguas, meu irmão. Vai orar em outras línguas. Vai depender dele. Vai ouvir o que ele está querendo falar com você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para a alegria da Ana, eu não vou contar a história do sapato hoje, mas você, fique tranquilo, vai ouvir o Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo, aprenda a ouvi-lo.
a ser guiado pelo Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade quando Ele viesse. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma boa notícia para te dar, o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já veio, Ele já habita em você, você é o templo do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo. Ei, querido, não deixe que ruídos te paralisem, comece a celebrar, comece a dar glória, celebre, aleluia, 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 deixa brilhar, brilha, levanta um aleluia.